Olá, seja muito bem-vindo ao Sindicato em Ação, um programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana. E nesses tempos de isolamento social, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. No programa de hoje vamos estar conversando com Ricardo Neves Pereira, o subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, sobre a reforma tributária estadual, proposta que ainda não foi enviada na forma de projeto de lei à Assembleia Legislativa, mas que está prestes a ser enviada e promete trazer uma profunda mudança no sistema tributário do Rio Grande do Sul. Na segunda parte da entrevista estaremos falando com Antônio Augusto Maier dos Santos sobre eleições municipais, prazos e novidades. Então, esses são os dois assuntos do programa de hoje, mas antes disso não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube para quem é novo por aqui e também clicar no sininho para ativar as notificações sempre que tivermos um vídeo novo postado. Um bom programa, nos vemos em breve. Deixa eu trazer aqui para nosso programa de hoje ao jornalista Luiz Augusto Kerr. Olá, Lac, tudo bem? Olá, Everton. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Everton? Tudo bem, Lac, e contigo? Teu áudio deu uma falhadinha agora no início, um certo delay, mas eu acho que conseguimos ajustar agora. A internet aqui não está muito bem, viu, Everton? Mas vamos tentando aqui, né? Tu sabe como é que nesse momento da pandemia todo mundo está em casa, todo mundo mexendo na internet, e aí não há velocidade que chegue. Mas, Everton, nosso tema hoje é a reforma tributária, né? Eu estava na reforma tributária aqui do Rio Grande do Sul, e eu trago uma notícia lá do Congresso Nacional, que é a instalação na quinta-feira, agora dia 30, da comissão mista da reforma tributária no Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores, que vai tentar unificar os dois projetos, as duas PECs que existem lá no Congresso, a 45 e a 110, 45 da Câmara e a 110 do Senado. E essa reunião vai ocorrer essa semana, ainda virtualmente, porque o Congresso está todo ele paralisado, né? E é uma boa notícia para quem pretende que a reforma tributária nacional caminhe. Mas o nosso tema hoje é a reforma local, né, Everton? Vamos discutir a reforma aqui do Rio Grande do Sul, que está bem encaminhada. É isso aí, esse é o nosso tema principal. Dá uma boa tarde aqui já para quem está nos acompanhando, a Irismar Tavares da Silva, Maria de Lourdes Gomes Pedroso, Gilberto Procati, a Fabiane Silva, a Lia Rocha e o Altemir Feltrin da Silva, presidente do Sindifisco. A Lia, que inclusive é uma das vencedoras aí do sorteio do livro. Lia, já está? Não sei se viste eu falar na semana passada, mas já estou com o teu livro na mão aqui, tá bem? A gente vai combinar a entrega daqui a pouquinho. Se a pandemia passar em seguida, nós vamos te convidar para ir lá no estúdio, inclusive conhecer o nosso estúdio e receber direto de nós, das nossas mãos lá, o livro que o Paulo Peregrino já enviou aqui para nós. Se não for possível, a gente manda pelo correio, tá bom? Vamos então lá que começar a nossa pauta de hoje, aqui já trazendo para a nossa tela o subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, auditor fiscal Ricardo Neves Pereira. Olá, Ricardo, bem-vindo, tudo bem? Olá, bom dia, Everton, bom dia, Lac, é um prazer estar aqui na rádio do Sindifisco. Legal, o prazer é todo nosso, muito obrigado por mais um dia e abrir esse espacinho para nós. Vamos falar hoje, então, sobre essa reforma aí, né, Ricardo? Finalmente está encaminhado o projeto da reforma tributária do Rio Grande do Sul. Quais os principais pontos tu poderia apontar nela brevemente para a gente começar a conversa aqui? Eu tenho uma pequena apresentação, se vocês quiserem também eu posso colocar no ar, mas primeiro agradecer o convite mesmo. Eu acho que é uma honra, né, participar desse estúdio aqui com vocês e poder apresentar um pouco desse trabalho que a Receita Estadual vem desenvolvendo ao longo do tempo, Everton, né? Porque realmente eu acho que este projeto, essa proposta de reforma tributária foi toda concebida dentro da Receita Estadual, né? Com a participação de vários colegas, e a gente está muito orgulhoso disso, né? Chegamos num momento bem importante da gestão, da administração, e a reforma tributária era uma das medidas, uma das iniciativas do Receita 2030, desse conjunto de iniciativas que nós temos para modernizar a administração tributária do Estado com vistas à melhoria de ambiente de negócios
e de competitividade do Estado como um todo. Então, eu vou compartilhar um pouco a tela, vou fazer um pequeno, breve resumo, porque dos principais aspectos da reforma, tá? Porque, na verdade, são assim, se eu for apresentar todos os detalhes, a gente vai ficar umas 2 horas aqui falando, pelo menos. Eu vou tentar passar para vocês aqui, mas... Está chegando aqui já. Ricardo, antes de tu começares a apresentação, eu estava olhando o material e tem uma parte ali que fala mapa estratégico do governo. Eu te pergunto, essa proposta lá, como tu disseste agora, ela pode ser considerada mais uma proposta de Estado ou ela se configura como uma proposta de governo? Eu acho que ali as duas questões, né? É impossível tu apresentar uma proposta dessa sem tu ter um governo que realmente queira levá-la adiante. É uma proposta de Estado, sim, porque quando nós colocamos e apresentamos, Everton, a gente traz as melhores práticas e técnicas, né, para modernização do sistema tributário. E claro que quando nós colocamos isso, nós também temos uma visão, né, de que da repercussão dessa reforma tributária na sociedade como um todo, no desenvolvimento econômico especialmente, na tributação das pessoas como um todo. Enfim, deixa eu colocar para vocês aqui, para mim é bem importante essa ideia aqui, eu vou passar só um pequeno resumo das propostas que a gente está trabalhando, até para deixar um tempo para o debate, para a gente conversar bastante junto. Primeiro, é muito importante que os senhores saibam que nós estamos antecipando para o Rio Grande do Sul alguns elementos que estão presentes lá na reforma tributária nacional, tanto na PEC 110 quanto na PEC 45, do Baleia Rossi, e a antiga proposta do senador, do ex-senador lá do Rauli, né? Então, nós temos esse alinhamento, e mais do que esse alinhamento, muitas das ideias que nós estamos trazendo, essas ideias foram levadas do Rio Grande do Sul, né, para o cenário nacional. E eu queria destacar aqui o excelente trabalho, né, de um técnico da Receita Estadual, do auditor fiscal da Receita Estadual, Giovanni Padilha, né, que tem levado e protagonizado, junto a diversos fóruns há bastante tempo, o que a gente está chamando de ICMS-P, que é o ICMS personalizado, que é uma proposta de devolução de parte do ICMS para famílias que têm um ônus fiscal maior, ou que sofrem com um problema clássico dos impostos indiretos, que é a regressividade. Então, a gente está incorporando nessa proposta do Rio Grande do Sul já essa possibilidade de fazer a devolução para as famílias de baixa renda. Eu acho que essa é uma grande inovação que a gente traz. Além disso, como diretriz geral do nosso projeto, a gente tem que ver que uma macroestratégia que nós estamos colocando é que nós entendemos, assim como outros sistemas tributários modernos, a gente tem que diminuir cada vez mais a tributação sobre o consumo, né, sobre a produção e consumo, e ampliar e aumentar a tributação no patrimônio. Então, nesse conjunto de propostas, nós temos uma redução bem significativa da carga total do ICMS. O ICMS vai baixar, em função da redução das alíquotas, né, está previsto uma queda de arrecadação de 2,85 bilhões, né, nós temos praticamente 3 bilhões de queda com a redução das alíquotas que foram majoradas em 2015, 2016, tá? E essa compensação que nós faremos com as demais medidas não repõe todo esse valor. Esse valor vai ficar ainda abaixo, quase R$1 bilhão. E isso se reflete na carga tributária de todas as famílias e de todas as faixas de renda. As nossas simulações, as nossas projeções, com base em pesquisa de orçamento familiar, mostram que a carga tributária do ICMS para as famílias de qualquer faixa de renda baixará, diminuirá, ou seja, a pressão fiscal também diminui. E com a devolução do ICMS, a gente atenua a regressividade para as famílias de baixa renda. Então, em linhas gerais, pessoal, e aos nossos colegas que estão nos assistindo,
nós temos uma linha muito forte, uma estratégia de simplificação e redistribuição da carga. Simplificação, no nosso caso aqui, é para que a gente tenha somente 2 alíquotas, né? Trabalhar com 2 alíquotas. Quanto menor a quantidade de alíquotas, mais simples, menos litígio, menos discussão sobre se o melhor é a alíquota, se a alíquota vai ser aplicada é A, B, C, D, como eu já passei por várias situações na Receita Estadual em que, às vezes, a classificação de um produto, depois de alguns anos, é redefinida por uma interpretação diferente. Então, quanto menor possibilidade de termos alíquotas diferentes, né, e hoje nós temos 5, né, melhor. Então, estamos propondo uma alíquota de 17% e uma alíquota de 25%, tá? 75%, pessoal, dos IVAs modernos, né, utilizam, dos países que utilizam um IVA ou estilo ICMS moderno, utilizam até 2 alíquotas. Então, a gente está alinhado. A proposta também do governo federal e a proposta que estão no Congresso também tem esse viés de redução de alíquotas, tá? Um pouquinho diferente ali com a proposta do Senado e a proposta da Câmara, tá? Então, essa redução é muito importante para trazer também segurança e simplicidade ao modelo todo. E mais do que isso, nessa simplificação, eu sempre destaco que nós estamos querendo, dentro dessa revisão de benefícios e de simplificação, a retirada de isenções e reduções de base de cálculo no meio da cadeia. Essas retiradas de isenções e reduções de base de cálculo no meio da cadeia, elas são importantíssimas para simplificar o modelo e para evitar um efeito indireto muito ruim do ICMS e desses impostos, que é a cumulatividade. Quando uma mercadoria, quando um produto sai com uma redução de base de cálculo, é vendida, é transferida à indústria, para o atacado para o varejo, se ele tem uma redução de base de cálculo, há um fenômeno chamado de estorno. Tu acaba tendo que estornar créditos das tuas aquisições, e isso acaba gerando um efeito de cumulatividade indesejado na cadeia. Então, a simplificação tem dois aspectos, né? Então, simplifica pelo número de alíquotas, ajuda numa redistribuição de carga tributária, porque eliminaremos as cargas intermediárias que nós tínhamos de 7 ou de 12, ou alíquota de 12, passando para 17 e 25. É uma forma de redistribuir, deixar mais simples, e eu acho que moderniza o nosso modelo. Estimula a atividade econômica. É outra estratégia que a gente está trabalhando, não adianta esperarmos, aguardar. Outro dia eu participei de uma live em que o pessoal, vamos aguardar, de repente, passar a reforma tributária nacional, vamos esperar, aguardar, passar a crise para ver como é que a gente leva uma reforma tributária adiante. Eu disse, pessoal, não podemos esperar. A crise está aí, mas a pandemia gerou uma crise e nós temos de estar preparados para que, no momento em que a gente saia dessa condição de crise, a gente possa voar. É isso que nós queremos. A gente quer que o Estado do Rio Grande do Sul esteja preparado e competitivo tão logo as condições permitam. E não só quando as condições permitirem, mas desde já, a partir de 2021. Então, uma das medidas que nós estamos colocando, que é um sonho bastante antigo e já vem aplicado por alguns estados, é a redução da alíquota efetiva nas compras internas. Nós estamos dizendo que as operações realizadas entre indústria e atacado, entre atacado e varejo, a carga efetiva vai ser 12%. Isso diminui o custo financeiro das empresas, diminui, inclusive, a tributação federal, ou seja, tem uma vantagem muito grande, diminui custo financeiro na hora da venda do seu produto, né, para a etapa seguinte. Ela reduz, por exemplo, o valor de frete, que normalmente é calculado em cima do valor da operação. Ela reduz, como a gente conversou com os setores empresariais, reduz, inclusive, custo de intermediação, né, baseado no valor da operação interna. Então, isso aqui realmente é uma medida muito interessante e dialoga com essa ideia de fazer a tributação mais próxima do consumo. Toda a reforma tributária do ICMS nacional ou local
tende a levar o ICMS ou o IVA, né, para o imposto para o destino, para o imposto mais voltado para o consumo, menos na produção, mais no consumo, que é o ICMS. O ICMS é o imposto sobre consumo, na verdade, né? Então, quando a gente, ao longo dos anos, foi usando o ICMS para fazer alguns tipos de política de desenvolvimento, acabamos distorcendo o ICMS como um todo. Então, nossa reforma tributária local, ela vai trazendo um pouco a tributação mais para o consumo. Duas outras medidas muito importantes, pessoal, é a questão do devolução, a redução do prazo de creditamento de bens do capital e de bens de uso e consumo, que também é a causa distorções, causa muito litígio, né? Então, nós queremos que, quando uma empresa adquira um bem de capital para investimento, para fazer a sua atividade econômica girar, ela possa se creditar no menor espaço de tempo possível. Hoje ele se acredita em 48 meses ou 24 meses, a gente quer que se acredite um mês, aproximando, né, tanto o creditamento de bens de capital quanto os de bens de uso e consumo, a um modelo de ICMS mais simples, modelo de IVA mais simples, que é utilizar o tal do crédito financeiro, ou seja, tudo que a empresa adquire, seja ela uma indústria, ou seja ela um comércio, tudo que ela adquire para sua atividade econômica, para sua atividade empresarial, vai gerar crédito. Esse é o modelo mais simples, vira um conta corrente. Não é uma questão só de estimular a atividade econômica, mas também dialoga com a simplificação do nosso processo de apuração. Ao fim e ao cabo, dentro das medidas do Receita 2030, nós queremos que o contribuinte, a única opção, a única obrigação que ele tenha seja a de emitir um documento fiscal, e a partir daí a gente faz todo o processo de apuração. Quanto menos exceções, melhor. Quanto mais fácil o processo de creditamento, melhor. Quanto menos litígio para dizer o que tem de crédito ou não tem de crédito, melhor para nós, para a sociedade, para o fisco como um todo também. Também estamos trabalhando a questão de saldo credores de exportação, agilizar, isso é um drama. Empresas exportadoras que têm o direito e acabam tendo dificuldade de utilizar esses créditos que acabam impactando nas suas atividades. Então, quando uma empresa adquirir produtos de dentro do Estado, que geram créditos dentro do Estado, a gente quer agilizar, ou seja, permitir uma transferência integral desses créditos acumulados decorrentes de operações de exportações. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul vinha há muito tempo sendo criticado também por não ter entrado muito na questão da guerra fiscal, guerra dos portos, né? Acabou sendo prejudicado. Santa Catarina, Espírito Santo e alguns estados deram muitos estímulos à importação e que ocasionaram saídas de operações aqui do Rio Grande do Sul para outros estados. E a gente quer agora equalizar, manter o mesmo nível de tributação dos demais estados que têm esse tipo de prática, esse tipo de operação. Então, essa é uma medida que vai estimular, por exemplo, que a atividade do Porto de Rio Grande, né, se desenvolva mais, cresça, né, que a gente consiga evitar a perda de empresas, tanto do Porto quanto de outras, tanto do aeroporto, né? Então, a gente está trabalhando. Outra medida de estímulo à atividade econômica, e é uma demanda antiga da sociedade e que a gente pode fazer, implementar desde agora, é o imposto de fronteira. A gente quer eliminar o imposto de fronteira. O imposto de fronteira sempre teve muita dúvida sobre por que o Estado mantinha, etc. O imposto de fronteira ele servia para a proteção da nossa indústria, basicamente. Proteção da indústria e do atacado. A partir do momento que eu reduzo o ICMS nas compras internas, equalizo com a alíquota interestadual de entrada no Rio Grande do Sul, eu já tenho condições de tirar o imposto de fronteira, que é o famoso DIFAL. Então, a gente consegue não prejudicar a nossa economia, não prejudicar o nosso atacado, a nossa indústria, equalizando a carga tributária. E essa extinção aqui é muito importante, tem um efeito muito positivo para as micro e pequenas empresas, especialmente do Simples. E uma das medidas que nós temos aqui é a revisão do Simples Gaúcho, que é associado às demais medidas que nós temos, né? Então, a gente
revisa o Simples Gaúcho, mantém uma faixa de isenção para empresas até 180 mil num período de 2 anos, né? Primeiro ano 360, no segundo ano 180 mil, mantém uma faixa de isenção que atinge até 60% das empresas, mas retira aquele benefício, aquele redutor do Simples, tá? Do Simples Gaúcho. O Simples Gaúcho é a gente fala, né? Uma pequena jabuticaba do Rio Grande do Sul aqui. Nós não temos o Simples Simples catarinense, Simples outros estados, só o Rio Grande do Sul criou esse Simples. Não estou entrando muito no mérito, né, da importância do Simples Gaúcho, mas para dizer que a gente está tentando buscar uma harmonização também nacional, mas mesmo assim mantendo uma faixa de isenção. Então, simplificação e estímulo à atividade econômica são 2 diretrizes importantes. A revisão dos benefícios fiscais, daí eu já comentei bastante, a redução parcial de isenções e reduções de base de cálculo, mais do que ser simplesmente uma questão de oneração, né, desses produtos que hoje são isentos ou que tem uma redução de base de cálculo, como a cesta básica de medicamentos, os hortifruti granjeiros, ele também simplifica o sistema. A gente bate nessa tecla, não é só uma questão de onerar, é uma questão de simplificar, evitar os estornos durante a cadeia que gera uma cumulatividade indesejada e o sistema tributário fica mais complexo. Nossa visão de futuro é um sistema do ICMS muito simples. Criamos e estamos propondo a criação, isso tudo vai obviamente para a Assembleia Legislativa, ninguém aqui, a nossa proposta é muito técnica, em última instância quem aprova é a Assembleia. Nós criamos um fundo, né? Estamos propondo a criação do fundo Devolve ICMS, especialmente, né, como parte de uma política em que nós vamos devolver parte do imposto, né, parte do equivalente ao imposto para as famílias de baixa renda. Então, nós, a partir desse fundo, devolvemos para as famílias, né, e 2 linhas de investimento também que nós estamos colocando aqui, que são importantes, tanto para o agronegócio, infraestrutura do agro para silos, irrigação, estradas vicinais e inovação. Esse fundo, ao longo de 3 anos, de 2 anos e meio, 3 anos que a gente está colocando, a gente prevê uma arrecadação de 900 milhões. Ele vai ser composto pelo 10% de crédito presumido. Crédito presumido, né, seria uma contribuição ao equivalente a 10% de crédito presumido e também 10% do equivalente ao montante isento dos insumos agropecuários, sejam agrotóxicos, fertilizantes, sementes. Então a gente está propondo 10% de contribuição. E como o setor rural, o setor agropecuário, né, teria um aumento de custo em função dessa contribuição, nós estamos, como alguns estados já fazem, né, propondo esse aporte, investimento de infraestrutura no agro. E na inovação, nós estamos falando aqui em 30 milhões de reais por ano, a fundo perdido, para que a gente possa investir em startups, em empresas, nesses centros de inovação, nessas incubadoras tecnológicas, para que a gente possa entrar na nova era. A gente fala em 30 milhões a fundo perdido, nós estamos falando em 300 milhões em 10 anos. É um aporte muito significativo para incentivar a nova economia, essa economia digital, e que nós não podemos ficar fechados. Então, em infraestrutura agro, nós estamos esperando 100 milhões por ano, em inovação, 30 milhões por ano. E outra viés aqui é a redução do ônus fiscal para as famílias, né? Então, para famílias com até 3 salários mínimos, né, e cadastradas no CAD único, que é o cadastro do governo federal, administrado pelo governo federal para os programas sociais, né, inclusive o Bolsa Família, tem o Minha Casa Minha Vida, tem outros programas sociais envolvidos ali. Mas no Rio Grande do Sul nós temos 1.100.000 famílias cadastradas no CAD único, sendo 330 mil vinculadas ao programa Bolsa Família, e que são as que estão em extrema pobreza ou alta vulnerabilidade. Para essas famílias, nós estamos propondo já no primeiro e segundo ano, as famílias até um salário mínimo, já uma devolução mais imediata, e as demais no terceiro ano.
Então, o conjunto, e é muito importante reforçar aqui, Everton, todas as simulações, e conversando com Paulo Guaranha hoje também, todas as simulações mostram que o ICMS cai para todas as faixas de renda, né? Então, a partir do momento que tu faz a redução da alíquota do ICMS de combustíveis, energia, telecom, mantém a carga de insumos básicos de transporte público e onera um pouco mais, no caso, teria uma tributação, uma alíquota diferenciada para alimentação, etc, etc. Mesmo assim, a equação, o saldo é positivo para o Estado. Além disso, a gente está trabalhando muito forte no processo de modernização, tem algumas medidas que estão indo dentro dessa proposta de reforma tributária, especialmente são medidas de combate à sonegação e informalidade, no regime especial de fiscalização, melhorar um pouco os nossos instrumentos de combate à sonegação, tanto para empresas que são devedoras contumazes, facilitar o processo e ser mais efetivo para evitar concorrência desleal, situações também que nós estamos colocando para melhoria da questão cadastral. Então, assim, suspender cadastro em casos de fraude, suspeita de fraudes, isso tem sido pedido também para entidades para combater essa sonegação mais bruta, né? Também tem, enfim, a gente está trabalhando muito forte com essa questão de combate à informalidade também. Então, transparência e cidadania, que é um outro eixo muito importante, a gente vai trabalhar numa novidade, essa novidade aqui foi um dos colegas nossos, o Ivo Luft, que é um dos melhores profissionais que eu conheço, mais dedicados, mais comprometidos da Receita Estadual, dá orgulho da instituição. Ele bolou esse projeto que a gente chamou o Receita Certa, que devolve o ICMS aos cidadãos. Isso também, o comércio, né, formal, pedia muito um modelo de devolução do ICMS, de parte do ICMS, e nós, para não fazer alguma coisa a fundo perdido, estamos fazendo uma espécie de parceria, né? Então, parte do incremento a gente devolve para o cidadão. Então, se nós tivermos um incremento real da arrecadação comparada de um ano, num período em relação ao outro, a gente devolve para o cidadão que pediu nota fiscal. Esse vai ser um belo programa e vai complementar esse programa de devolução do ICMS também. Fortalecimento do programa da Nota Fiscal Gaúcha, com aumento de 50% para as instituições parceiras. Vocês devem saber que essas entidades sociais, assistenciais, de proteção animal, de educação, escolas, né, muitas trabalham em torno desse programa Nota Fiscal Gaúcha, que era o antigo Solidariedade também, para receber recursos e aplicam esses recursos na questão de assistência social, para reformar uma quadra, uma escola, comprar ar-condicionado, fazer algumas coisas pequenas que parece pouco, mas para essas entidades e para a comunidade envolvida nisso aí, realmente tem um poder de transformação enorme. Tributar menos o consumo e mais o patrimônio é uma outra diretriz, daí entra a questão da alíquota do IPVA, né? A gente propõe um aumento do IPVA para 13,5%, o aumento também da faixa de isenção passando para veículos acima de 40 anos, né? Hoje os veículos são tributados, né, até 20 anos de idade, e uma redução também da faixa de isenção de hoje é 4 PF, R$80, passando para R$20. Ou seja, a gente está buscando ampliar a base de tributação do IPVA, que todo mundo pague um pouco, vai ter o grande benefício na questão das demais medidas que a gente está adotando com o ICMS. Então, a gente acredita que isso é uma medida razoável dentro dos vários cenários que a gente estava entendendo. A gente também está propondo uma alteração do benefício do bom motorista, né? Hoje tem descontos de até 15% para quem não tem multa até 3 anos. A gente está buscando fazer um máximo de desconto seria de 5% para quem não tem multa em 3 anos.
Só o bom motorista são 100 milhões de desoneração que existe. O IPVA verde, né, então, e biossegurança, etc. Então, a gente quer estimular também, através do IPVA, uma extrafiscalidade que nós chamamos, que é fazer a isenção desses nossos veículos elétricos e híbridos e com características de biossegurança, especialmente agora na pandemia, estimular essa renovação, a aquisição de veículos que tem um apelo de sustentabilidade ambiental também. A isenção também, até para renovação de frota, a gente está trabalhando com o governo federal, num programa de renovação de frota, tanto para caminhões como ônibus, e também para reciclagem de veículos, né? Então, vai ter uma previsão no IPVA de a gente estimular que veículos muito antigos, vamos lá, entre aspas, às vezes são verdadeiras sucatas ambulantes, né, que andam e que geram uma insegurança nas nossas rodovias, que existe um programa federal que vai permitir que essa sucata seja baixada, seja encaminhada por um desmanche, e dentro desse programa, quem participar desse programa e tiver o certificado de que participou, que descartou um veículo, teria mais um benefício de isenção do IPVA por um período. E o ITCD, eu acho que tem o ITCD para nós é motivo de muito orgulho também. Eu tenho um delegado, Márcio Sasso, que é um excelente profissional, né, e toda essa mudança do ITCD tem a ver com esse trabalho deles. Hoje a delegacia do ITCD é totalmente virtual, né, mas nós estamos propondo uma nova faixa, uma faixa de 6% a 8%, né, para transmissão causa mortes, na verdade, que baixando de acima de, essa nova faixa seria acima de R$800 mil, hoje o equivalente a R$800 mil, passaria por uma faixa de 7, né, até 1 milhão, e acima de R$1 milhão passaria por uma faixa de 8% de alíquota devida no quinhão, tá? Então, isso que a gente está trabalhando. E agora uma visão muito rápida, né, do que a gente está visualizando, né, dentro de uma visão de que hoje a gente considera o nosso sistema complexo, e é complexo, cheio de exceções, provoca essa cumulatividade e a questão da regressividade. Então, o que nós estamos falando aqui, Everton? Então, no cenário de complexidade, só para fechar um resumo, né, o cenário de uma multiplicidade de alíquotas e uma diversidade de isenções, nós temos custos muito altos, insegurança jurídica também e muita judicialização. Então, nossa reforma reduz o número de alíquotas, revisa isenções e cria um fundo fiscal. Tá? Na cumulatividade, nós estamos falando aqui de estorno de créditos e vedação de creditamentos de várias etapas da cadeia que geram cumulatividade, geram sim uma perda de competitividade. Aqui eu falo, hoje eu estava conversando com a União Gaúcha, também veio uma pergunta, mas assim, não existe caminho, pessoal, para o estado do Rio Grande do Sul que não seja crescer. Não existe caminho que não seja desenvolver. A gente precisa criar condições para que as empresas cresçam, para que a gente atraia investimentos, para que o PIB aumente, para que a gente possa, aí sim, também ter um ciclo positivo no processo de arrecadação, geração de renda, geração de emprego. Bem-vindo, tudo bem, Antônio Augusto? Um prazer te ter aqui conosco. Muito boa tarde, Everton. Com muita alegria que participo de um programa mediado por ti. Mandar um abraço para o Luiz Augusto Kern, o LAC, né, nosso querido amigo, figura a qual convivo há algum tempo. Também gostaria de deixar consignado aqui que tudo isso foi possível graças ao contato aí que a Liege Saldanha também nos proporcionou, né? É a oportunidade que eu aqui desde já manifesto a minha alegria, minha satisfação pessoal e profissional, e essa referência ao meu pai aí eternamente vai me sensibilizar, eternamente, ainda ontem conversando com o senador Lazier Martins aqui no meu escritório, enfim, essas coisas são eternas, né? E meu pai, eu tenho uma gratidão eterna por ele, por tudo que ele me ensinou, pelo amigo que ele era, pelo avô que ele foi, e pelos ensinamentos que ele me fez, entender que comunicação é coisa muito séria, muito importante, precisa ser valorizada. Então, eu, desde já, sempre que participo de um evento presencial, eletrônico, rádio, televisão, eu agradeço quem me convida e, sobretudo, quem assiste.
Ah, bem lembrado. Isso aí, a gente quer agradecer aqui a Irismar, que já está conosco, dando bom dia, também a Maria de Lourdes, que já nos deu bom dia aqui, ambas nos acompanhando pelo YouTube. Também bom dia a quem está nos acompanhando pelo aplicativo da RS Rádio, pelo Facebook, enfim, pelo site, são várias plataformas pelas quais nós estamos transmitindo. Bom, nós estamos aqui para falar hoje de eleições, e eu estou diante de dois especialistas em política, né, o Antônio Augusto, nosso convidado, e o Lac, que vocês já conhecem aqui do nosso programa, que é um especialista e faz os comentários políticos aqui, muitos anos acompanhando, sendo editor de jornais nesta área. O Antônio Augusto, brevemente falando aqui, ele é advogado pela PUC-RS de 93, parecerista, autor de 7 livros, 1000 curiosidades sobre política e eleições no Brasil, de 2019, Ousadia, Utopia e Reforma Política, 2018, Campanha Eleitoral, Teoria e Prática, segunda edição, 2020, Aloísio Filho, cidadão e vereador, 2012, prefeito de Porto Alegre, Cotidiano e Administração da Capital Gaúcha, 2012. Eu vou parar por aqui, porque é uma lista longa, ele tem algumas publicações, também é professor de graduação e pós-graduação de Direito Eleitoral e Improbidade Administrativa do Grupo Educacional Verbo Jurídico. Com esse breve e mini currículo aqui, que a gente não leu todo, está apresentado, então, o nosso convidado de hoje como um especialista. Eu já passo a palavra para o Lac abrir, então, essa entrevista falando sobre o nosso assunto de hoje, eleições municipais 2020. Antônio Augusto, a pandemia, e mesmo antes da pandemia, já havia influenciado as eleições desse ano e já havia uma série de mudanças, né, na legislação para esse ano. Queria que tu apresentasse mesmo, fosse rapidamente, que mudanças são essas, o que altera em relação às outras eleições, o nosso período eleitoral agora. Bom, Lac, eu estava aguardando aí o início da pergunta, né, da minha participação em si, e eu gostaria também de fazer um registro muito especial, porque agora eu sei que a maioria das pessoas está aí nos assistindo e interessadas, ao Tom Zequir, que me permitiu aqui esse contato com vocês, uma figura muito querida, né, jornalista muito competente, discreto, efetivo, então eu agradeço a ele agora que nós estamos aqui tratando da nossa pauta. Olha, Lac, esse assunto é um assunto que realmente surpreendeu. O adiamento da eleição, ele começou a ser, digamos assim, vislumbrado no final de março e início de abril. Houve precipitadamente por parte de alguns parlamentares, sobretudo deputados federais, a ideia de remeter a eleição de 2020 para 2022, fazendo com que o pleito de 2022 fosse um pleito conjugado entre presidente da República, governadores de estado, senadores, Congresso Nacional e assembleias legislativas. Porém, é absolutamente inadequado que haja uma unificação de pleitos num país de dimensões continentais como o Brasil, onde pautas presidenciais, estaduais e municipais são distintas, têm importâncias próprias e merecem ser devidamente abordadas. Então, o presidente da República, a um determinado momento, num debate, ele não pode opinar sobre o IPTU. O vereador também tem que se atrelar às questões relacionadas à sua competência enquanto legislador local. E o que se dirá de uma eleição para o Senado, para a deputação federal e estadual? Isso não pode ser centrifugado sob pena de rifar alguém que está disputando um mandato, sem se falar no burocratismo e no custo, porque a ideia, seguidamente pregada, é de que a unificação de pleitos barateia. Não é verdade, isso é uma ficção, uma miragem. Um software de urna eletrônica para preenchimento de 7 ou 8 cargos, dependendo de 1 ou 2 vagas para o Senado, encarece o software. Será que essas máquinas têm condições de absorver isso? Não tem que ter uma tecnologia mais avançada? Sim. E o eleitor teria paciência de votar 34 vezes clicando na urna eletrônica? Não tem paciência, né? Então eu quero te dizer que foi, do ponto de vista calendário, foi importante que o Congresso mantivesse o pleito em 2020. Essa tua ponderação aí, por conta do coronavírus, ela resulta necessariamente de uma readequação. Ou seja, será necessário que o Tribunal Superior Eleitoral reformule a resolução do calendário, estabelecendo algumas peculiaridades que não foram absorvidas pela Emenda Constitucional 107. Aliás, lá, que é importante também mencionar, que o Congresso Nacional teve um trabalho muito elogiável ao estabelecer
os parâmetros e as minúcias daqueles elementos mais importantes no corpo da emenda. Muitos constitucionalistas poderão se rebelar quanto a isso, porque o texto constitucional não se presta a minúcias, não tem como característica estabelecer as peculiaridades. Porém, há uma peculiaridade global que se chama Covid. Foi necessário adequar a legislação a isto. E a única maneira de espancar aquelas dúvidas mais emergentes foi estabelecer, sim, nota de rodapé dentro do texto constitucional. Mas por uma razão, Lac. Expirada a eleição, o conteúdo da emenda desaparece. Então, é elogiável o Congresso pelas suas assessorias, tanto de gabinetes quanto as assessorias funcionais de dentro das casas, Câmara e Senado, teve um trabalho louvável. Então, era importante estabelecer um pragmatismo dentro das emendas apresentadas ao projetão e resultou num texto convincente, num texto adequado, mas que agora necessita da intervenção do Judiciário Eleitoral para que possa modular algumas questões, sobretudo essas relacionadas às atividades de administração pública, especificamente questões relacionadas a programas sociais, municípios que estejam em situação de emergência ou conflagrados e que precisam necessariamente dar continuidade administrativa. Sim, Antônio Augusto, as eleições seriam agora em outubro, né? E ambas, primeiro e segundo turno, foram transferidos para dezembro, né? Esses prazos também foram alterados no prazo de coligações e de convenções partidárias, tudo isso foi alterado também ou permanecem as mesmas datas? Com a necessidade do adiamento, o calendário eleitoral também sofreu, digamos assim, uma espécie de adiamento. Então, nós temos o primeiro turno dia 15 de novembro, o segundo turno dia 27 de novembro, nós temos agora datas para o mês de novembro, e isso exigiu que houvesse, então, a adequação de prazos que estavam previstos para os meses de julho e agosto, mas que tiveram, em função do adiamento do pleito e dos verbos lançados na legislação, também a necessária adequação. Então, por exemplo, temos agora, no mês de agosto, uma data inaugural. Dia 11 de agosto, que seria o equivalente ao início do mês de julho, final do mês de junho, os candidatos comunicadores não poderão mais ter os seus programas apresentados em rádio e televisão com a presença deles. Este, digamos assim, é o prazo de desincompatibilização do candidato comunicador. E aí, lá, que tem um detalhe. É importante levar em conta que a lei teve o cuidado, e isso eu só faço uma referência porque já consta da legislação anterior, de que ele não pode participar na condição de apresentador ou comentarista. Portanto, se o programa tem o nome dele, tanto no rádio quanto na televisão, aquilo também tem que ser objeto de adequação, sob pena de permanecer uma propaganda subliminar, que pode resultar depois, lá no registro da candidatura dele, no eventual indeferimento, certo? Então, isso é uma questão importante. E o segundo prazo, que é de extrema magnitude, é a partir do dia 31 de agosto, se estendendo até 16 de setembro, o período normativo para a realização das convenções municipais. O que são essas convenções? São aqueles eventos onde os partidos se reúnem formalmente e estabelecem lá suas pautas eleitorais. Quem concorrerá a prefeito, quem concorrerá a vice, quais as listas de candidatos à vereança. E aqui lá que surge uma novidade em 2020. É a primeira vez, desde a eleição de 1985, que nós não teremos convenções para as eleições proporcionais. Porque em 1982, aquela primeira eleição estadual, também não houve a possibilidade de coligação. Mas a eleição subsequente, em 1985, que foi uma eleição municipal, já trouxe a possibilidade de convenção, admitindo coligação entre candidatos à vereança e prefeitos em algumas cidades do Brasil. Agora, em 2020, retoma-se ao cenário jurídico daquela época. Mas há uma diferença aqui que merece ser lisonjeada, qual seja, o fato de que nós temos um tratamento às coligações que é espúrio. Unificar partidos políticos e tratá-los como se fosse um órgão único não faz sentido, é inorgânico. Então, valoriza o processo eleitoral, sabe, Luiz Augusto? Eu penso que
Inclusive, tem uma virtude nisso tudo que é extremamente válida. O partido político precisará reunir na sua nominata de candidatos a vereador, para depois apresentá-los à sociedade, para que escolha um deles para concorrer, os melhores nomes. Porque aquela soma, e tu bem sabes, jornalista de cobertura política, com vivência em bastidores, tu sabes que às vezes os partidos se acomodavam nas eleições e estabeleciam aquelas nominatas, fulana ou fulano tem cadeira cativa na Câmara. Será? E será que esse trabalho ao longo de 2, 3 legislaturas é produtivo? Será? Então agora o que aconteceu? Todos os candidatos, todos os partidos políticos terão que ter candidatos nas suas nominatas, obedecendo o limite mínimo e máximo de 30% e 70%, mas concorrerão sozinhos. Então isso faz com que os partidos busquem, dentre os seus filiados, aqueles que, além de aptidão para o exercício de mandato, tenham capacidade de apresentar programa convincente. Senão, não se elege, o partido não faz quociente, não tem cadeira. E é por esta razão, Antônio Augusto, vamos ver se tu concorda comigo, que todos os partidos terão candidatos a prefeito, que serão os puxadores de voto desta vez, né? Em Porto Alegre, aqui nós talvez tenhamos 14, 15, né? É verdade. Porque o que acontece? Os candidatos à vereança, eles têm agendas muito dinâmicas. Eles, a um determinado momento pela manhã, pela tarde, pela noite, circulam por toda a faixa territorial do município. Visitas, caminhadas, panfletagem. Muito que bem. Este ano, por força do distanciamento social, que não obstante, eu tenho convicção de que lá pelos meses, final de setembro, início de outubro, meados de outubro, isso vai estar já debelado com muita significação. Não é possível que a pandemia se estenda. Em outros países ela foi atenuada, não vai ser aqui que ela vai insistir em ficar por muito tempo. Então ela tem um pico, isso é científico. Então, essas campanhas eleitorais iniciais, elas terão que ser feitas ou por meios remotos, não é? Ou com uma inovação em termos de rua. Ou será via carro, ou será via carro de som, enfim, criatividade, neurônios. Essa é uma grande indagação de muitas pessoas que conversam, inclusive comigo, mas muito mais deve conversar contigo, né? E as campanhas eleitorais? Como é que serão dessa vez as campanhas eleitorais? Eu não tenho dúvida de que nesse início, nessa deflagração legal a partir do dia 17 de setembro, do dia 27 de setembro, que será o primeiro dia legal de propaganda eleitoral, as pessoas terão que readequar aquele formato anterior. Até porque aquela ideia tradicional de distribuir panfleto, de fazer certos eventos, aquilo se tornou tão cansativo, enfadonho e oneroso que já se impunha a sua modificação. Então agora, com a proliferação das redes sociais enquanto mecanismos de contato e de convívio, né, eu tenho certeza que os principais candidatos, tanto a prefeito, vice ou vereador, estão organizando suas equipes de trabalho focando exatamente nesse tipo de contato. Por quê? Porque ele tem lá que uma penetração imediata, sem se falar que é respeitoso, porque tu não precisa perturbar o sossego das pessoas. As pessoas participam de grupos de WhatsApp, assistem os conteúdos nas redes sociais, no Face, no Instagram, se elas quiserem. Então é democrático. E a criatividade, né? As sinapses nessas coisas. Então eu te diria que inicialmente ali por setembro, outubro, tende a acontecer desta forma. Depois, penso que com até a mudança de clima e de temperatura, por força dos meses de outubro e novembro, a possibilidade dos contatos externos tende a acontecer normalmente. E ali sim, ali será necessário também estabelecer uma modulação, que queiramos ou não, a maioria das pessoas tenha uma reserva, uma reticência, até que sobrevenham as vacinas, como foi dito aqui inicialmente pelo Everton, o cuidado e o receio será contínuo. Então é importante que a campanha eleitoral sofra essa adequação, mas ela não vai ser impedida de ser realizada. É uma questão de criatividade, é uma questão de desempenho. A propaganda eleitoral clássica, a propaganda eleitoral tradicional, talvez o Congresso Nacional ainda não sabe, mas ela já foi sepultada. O horário dito gratuito, aquilo é um deboche, é um assinte, tal e qual o recesso do Judiciário, dos Tribunais Superiores, no mês de julho. Um trabalho remoto, recesso, ministro trabalhando de casa, isso é um deboche, isso é um assinte, isso é uma bofetada, um soco. Não podia acontecer isso.
Mas, né, quem é que questiona ministro de Tribunal Superior? Ninguém, né? Fazem o que querem. Então, o recesso. Agora, a campanha eleitoral ela terá que ser necessariamente deflagrada pelo WhatsApp, pelos grupos de WhatsApp, pelo Zoom, pelas lives, como já vem sendo. Agora, essencialmente, é importante levar em conta um outro fenômeno, a diminuição dos custos das campanhas eleitorais. Por quê? Porque o acesso pelo sistema remoto, ele barateia, ele facilita, ele multiplica. As pessoas montam grupos de WhatsApp em 1 minuto, que se diz, tu bem sabes, com a experiência que tu tens, que a conversa dos bastidores de uma campanha eleitoral, quando ela vai ao ar na propaganda, ela passou por uma série de filtros. Então, isso agora, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Face, pelo Twitter, adquiriu uma voltagem, uma dinâmica extraordinárias. Isso vai fazer com que haja o barateamento dos custos. Ou seja, a qualificação da propaganda passa agora pelo aspecto eletrônico. E isso é importante, porque precisa derrubar menos árvores, imprimir menos santinhos, fazer menos material impresso que ninguém lê e que não serve nem para gaiola de passarinho. Eu queria trazer uma questão aqui, Antônio Augusto, e casualmente a Lourdes Pedroso, ela colocou também na mesma linha. Então, eu vou ler a pergunta dela. Nessa ideia das redes sociais como a principal meio de divulgação e contato dos programas, existe algum movimento para evitar as fake news? Era exatamente isso que eu ia te colocar, porque quando falasse ali em Instagram, né? Instagram não, WhatsApp. O WhatsApp é uma deep web, né? Que ninguém sabe de onde vem aquilo, até tem alguns recursos atualmente, mas como é que tu percebes essa questão das fake news, das notícias falsas, das falsas promessas nesse momento agora? Olha, Everton, até para minha alegria, semana retrasada, na Escola Verbo Jurídico, onde eu leciono na graduação, na pós-graduação, que é a editora dos meus livros, eu quero te dizer que fiz uma live abordando a questão das fake news. Tive a oportunidade também de lecionar 2 aulas remotas aqui no Rio Grande do Sul, abordando topicamente esse assunto. As fake news correspondem necessariamente a um dilema mundial. O Vaticano, a ONU, a Cruz Vermelha, enfim, as instituições globais estão debruçadas em torno do aspecto maléfico, danoso, nocivo da fake news. E mais, a fake news também serve para que segmentos específicos e especializadíssimos do jornalismo possam, então, desmentir essas barbaridades, essas heresias e calúnias, injúrias, difamações e fatos sabidamente inverídicos, certo? A fake news, ela tem o condão de disseminar rapidamente a inverdade. Ela tem a possibilidade de destruir um elemento fático, convertendo-o em mentira ou verdade absoluta. Só que isso, me permitam a franqueza, eu participo de grupos com parlamentares e consultores do Congresso Nacional, é um problema que pode vir a ser atenuado, Lac, mas ele não pode ser abolido. A mente humana, a perversão e as ferramentas tecnológicas estão em processo de evolução diário, não é? Então, essa questão que a ilustre internauta indaga sobre as fake news, Everton, ela passa necessariamente por um elemento. Os candidatos terão que ter uma equipe capaz de reagir às fake news e preservar a verdade dos fatos. E a fake news, ela não é um episódio agora, dos anos 2000, da década de 20. Não, fake news é dos anos 50 do século passado. A diferença é que hoje nós temos o meio eletrônico. O meio eletrônico lá, que ele em minutos, o que é publicado, às vezes às 8h30 da manhã, quando chega agora neste horário, 12h24, já é velho. Ou foi desmentido, ou gerou um sem número de subfatos. E aí entra o episódio do PL que está lá na Câmara, que se fosse votado hoje seria derrubado, aquele projeto do Senado absurdo. Por quê? Eu quero deixar claro aqui aos internautas que existe na legislação penal comum e na legislação penal especial, que é o Código Eleitoral Brasileiro, meio de combate da fake news. Nós temos dispositivos legais, como eu mencionei, os delitos de injúria, calúnia, difamação, fatos sabidamente inverídicos, têm penas bem graves, muito severas. Então, identificando-se aquele que organizou, disseminou e intelectualmente tramou, ele pode ser punido. Há várias decisões, e não são aqui do Rio Grande do Sul, decisões país afora. O que é necessário é dar combate, isso sim. Agora, tem um episódio também que passa por isso, que é a sensibilidade do eleitor com relação a fatos de natureza eleitoral. Algumas pessoas estão um pouco enfastiadas disso,
elas tendem muitas vezes a acreditar naquilo que é a fake news. Aí entra a questão do candidato ter uma equipe bem informada e que possa dar combate a isso e desfazer as mentiras, as injúrias, as intrigas e restabelecer a verdade. Inclusive tem uma CPI, né, das fake news lá no Congresso que está tratando desse assunto, está avançando bastante. Por exemplo, lá que, como o Antônio Augusto falou, nós temos colocado aqui, trazido o projeto Comprova, que é um desses projetos que faz a verificação das notícias falsas. E eu fui olhar agora no site enquanto vocês falavam aqui. Por exemplo, uma diz aqui, ó, o site engana ao afirmar que baixa mortalidade por Covid-19 em Cuba é por conta da hidroxicloroquina. Aí qual é o nome do site? Pleno.news. A própria criação de alguns sites que estão surgindo agora, eles são contra, eles são desserviço ao jornalismo, porque eles se fazem parecer jornalismo, né? Bota o nomezinho news ali, news, né? Alguma coisa, até um nomezinho estrangeiro, para parecer muito moderno, e vários outros estão sendo criados nesse sentido, e aí coloca qualquer notícia, só que depois, Antônio, que essas notícias, elas saem, as pessoas acreditam naquilo, desmentir é difícil, é igual o que os jornais já faziam, tu lembrasse muito bem, no século passado já existia isso, bota uma notícia errada, e depois vai lá e bota uma errata pequenininha num cantinho que ninguém mais lê. Não dá. Mas aí pode ter destruído uma biografia como a do Alceni Guerra, por exemplo. Né? Sim. O ministro Alceni Guerra foi destruído, foi depois de muito suor, custo e processo que ele conseguiu restaurar a sua biografia. Então, é tudo trabalhoso. Não é à toa que nós temos, desde os anos 60 no Brasil, o direito de resposta, que foi consagrado pelo Constituinte em 87, 88 e convertido num princípio constitucional nas garantias individuais. Portanto, o combate agora se tornou mais necessário e mais premente. Mas a mentira, a injúria, a calúnia, a má-fé, isso até penso que é da índole do ser humano, muitas vezes, aquelas más pessoas que têm projetos deletérios, têm uma incapacidade de aceitar o contraditório e partem para esse ato aí que os transforma em bípedes por acidente. O Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Mais uma vez eu peço, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sobre vídeos novos. No próximo sábado estaremos novamente aqui na TV Urbana, canais 55.1 HF e 11 da NET, com mais entrevistas interessantes aí para você. Muito obrigado e até a próxima. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.